O presidente Michel Temer está reunido neste momento com os líderes dos países que compõem o Mercosul durante a cúpula do Bloco Econômico, que você vê aí, essas imagens ao vivo. Temer vai passar a presidência do Mercosul para o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. O presidente do Brasil assumiu o posto em julho, durante o encontro na Argentina. O objetivo da cúpula na reunião de hoje é dar continuidade ao esforço para eliminar as barreiras econômicas dentro do bloco, além de fortalecer o diálogo do Mercosul com a Aliança do Pacífico e com a União Europeia. E o deputado Paulo Maluf passou a noite preso na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele se entregou ontem, um dia após o Supremo determinar o início do cumprimento da pena de mais de 7 anos por desvios da Prefeitura de São Paulo. A Justiça determinou a transferência do deputado para a ala de vulneráveis da Papuda, o que pode acontecer ainda hoje. Logo após entrar no prédio com Paulo Maluf, o advogado disse que o deputado está em tratamento de um câncer e anunciou que iria recorrer à justiça. A suspensão até o julgamento no Supremo, no Pleno. Por volta das 11 horas, o deputado deixou a sede da PF e foi levado ao Instituto Médico Legal. Paulo Maluf deixou o carro de bengala, caminhando com dificuldade e precisou ser amparado até a entrada do IML. Cerca de 1 hora depois, Maluf voltou para a sede da PF. O deputado e ex-prefeito de São Paulo foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, ele desviou recursos das verbas para a construção da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo, quando foi prefeito da cidade. A defesa do deputado recorreu, mas perdeu. Os advogados tentaram um novo recurso que foi negado nesta terça-feira pelo ministro Edson Fachin do Supremo. Fachin também determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado. A denúncia contra Maluf foi feita em dezembro de 2006. O juiz Bruno Macacari, do Distrito Federal, determinou a remoção de Paulo Maluf para o Centro de Detenção Provisória de Brasília. Ele vai ficar no bloco 5, ala B, onde ficam os presos idosos. Cláudio, a grande pergunta agora é se aos 86 anos, de fato, Paulo Maluf vai cumprir a pena em regime fechado ou se vai ficar em regime domiciliar, né? Olha, Renata, é improvável que ele cumpra esse período, porque a pena dele, o total de penas foi bastante reduzido, né, o número de anos, porque houve vários crimes prescritos, né? Então sobraram menos de 8 anos de prisão em regime fechado e a legislação brasileira prevê que nessas condições o condenado cumpra a sua pena através, por meio de restrições, como, por exemplo, prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, coisas do gênero. Além do mais, ele tem 86 anos de idade, né? A imagem do Maluf, como nós vimos aí agora há pouco, ali caminhando com dificuldade, sendo carregado, um homem velho, 86 anos, certamente comove muitas pessoas. Mas esse é um ajuste de contas que o Estado brasileiro, que a justiça brasileira faz com esse político paulista, e é um ajuste de contas esperado desde o início dos anos 1990, quando começou todas essas confusões. O fato é que ele é acusado de haver roubado muito neste país, roubou muito dinheiro público, tanto assim que o nome dele virou sinônimo de roubalheira. Malufar era sinônimo de roubar, e agora ele está tendo esse encontro final com a justiça brasileira. E o ministro Gilmar Mendes tirou mais 2 políticos presos da cadeia. Ele concedeu habeas corpus ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e ao ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues, presidente do PR. No caso de Garotinho, Gilmar Mendes suspendeu a prisão preventiva por entender que o político não afronta a ordem pública ou econômica. Garotinho está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro, desde o fim do mês passado. Gilmar Mendes afirmou que o decreto da prisão busca o que ocorreu no passado, para genericamente concluir que o acusado em liberdade poderá praticar novos crimes. Diz ainda que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral pela prisão de Garotinho não indica concretamente conduta que revele a tentativa de afrontar a ordem pública ou econômica. Garotinho é acusado de firmar contratos fictícios com a Prefeitura de Campos para desviar recursos para campanhas eleitorais, além de comprar votos.
Gilmar Mendes sempre envolvido em polêmicas, né, Cláudio? A gente tem que reconhecer que o ministro Gilmar Mendes tem coragem de beijar a cobra na boca, né? Porque ele tomar decisões assim, uma atrás da outra, sabendo que poderão ser pouco compreendidas, né? Mas é preciso entender, minha gente, que o ministro Gilmar Mendes, ele é um desses magistrados garantistas, muito preocupado com as garantias dos direitos individuais dos cidadãos. É isso que o leva a sempre privilegiar detalhes como esse que ele citou para libertar, não apenas decretar a liberdade, não apenas de Garotinho, como também do ex-ministro do governo Dilma, Antônio Carlos Rodrigues, que também estava preso. É exatamente o fato de não oferecerem qualquer risco às investigações. Isso está previsto na lei. E ele, como presidente do TSE, e, portanto, o plantonista no caso, ele entendeu que não havia motivos para mantê-los presos e, por isso, os libertou. E você vai ver a seguir, falsa médica é presa pela 10ª vez. Entenda o caso logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Eu espero você.